Fala galera, aqui quem fala é Gabriel Arcanjo. Estamos aqui em mais um vídeo da Mais Startup e hoje nós iremos falar sobre expressão algébrica, mais especificamente das 4 operações. Como sempre, primeiro vamos formar uma base conceitual sobre o que é expressão algébrica. E expressão algébrica é formada principalmente por 3 componentes, que são os números desconhecidos, que a gente chamamos de incógnitas ou variáveis, que eu vou mostrar depois, os números conhecidos e operações matemáticas. Operações matemáticas que eu estou falando é adição com sinal de mais, subtração com sinal de menos, certo? E segue a mesma ordem de prioridade na resolução das expressões numéricas. O que é que eu coloquei aqui? PCC-MDAS. Lembra que na hora de resolver, a gente pode dividir esse PCC-MDAS em 2 partes, o PCC e o MDAS. O PCC é quanto à questão da separação, parênteses, chaves e colchetes. Lembra que na expressão numérica, nós primeiro resolvemos o que? Os parênteses. Logo após, nós resolvemos os colchetes. E depois dos colchetes, passamos a resolver o que está dentro das chaves. Certo? E dentro desses parênteses, colchetes, chaves, ou se não tiver nenhum desses, você vai seguir uma ordem de prioridade das 4 operações. Multiplicação primeiro, divisão. Multiplicação primeiro por quê? Por causa mais convencional na questão de frações. Não que seja incorreto, mas é o mais convencional. Primeiro multiplicação, depois vem divisão, depois adição e subtração. Qualquer ordem entre adição e subtração tá bom. Então, repassando, dividir em 2 partes, PCC-MDAS. PCC-MDAS, como alguns costumam chamar. Dividir em 2 partes, PCC, parênteses, colchetes e chaves, e depois MDAS, multiplicação, divisão, adição e subtração, certo? Agora vamos passar para adição e subtração. Antes eu quero mostrar, como eu falei, que é dividido em 3 partes, certo? Números desconhecidos, incógnitas ou variáveis, certo? Os números conhecidos, incógnitas ou variáveis, as letras, nós costumamos usar as letras. Na maioria das vezes as pessoas utilizam X, mas não que apenas o X seja incógnita. Posso usar o Z, como eu coloquei aqui embaixo, eu posso usar o A, o B, o C, até algumas vezes letras gregas, ômega, alfa, beta, certo? Os números conhecidos, que podem ser os coeficientes, aqui com o 9, o 6, o 3. Os coeficientes são o que? São esses números que ficam multiplicados com a letra. Quando o número está do lado de uma letra, isso quer dizer que ele está multiplicado a essa incógnita, ou seja, 6 vezes z ao cubo, e aqui em cima 3 vezes x. E nós não colocamos o sinal de multiplicação por conveniência. É bom entender as conveniências. Não que esteja errado colocar o sinal de multiplicação, mas é uma conveniência o que vai aparecer em quase todas as questões que vocês vão ver ao decorrer de provas, vestibulares, olimpíadas científicas, entre outras coisas. Agora vamos passar para a questão das operações. Adição e subtração. Caso os 2 números estejam acompanhados da mesma incógnita letras, lembre disso, incógnitas ou variáveis, e que essas incógnitas tenham o mesmo grau de expoente. Tá vendo aqui embaixo que o x sempre é elevado a 1? Nós falamos aqui no vídeo de propriedades de potência que não colocamos o 1 no expoente por conveniência, porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo.
Isso nós falamos nas propriedades da potência. Se você quiser rever, volta um pouquinho os vídeos no canal e você vai revisar todo esse conteúdo. Hoje a questão é só expressão algébrica, certo? E aqui embaixo o z elevado ao cubo ou a terceira potência. Aqui também tem z elevado ao cubo ou terceira potência, aqui z elevado ao cubo ou terceira potência, certo? Então, mesma incógnita, mesma letra e mesmo grau de expoente, mesmo número no expoente, certo? Cuidado para não esquecer, certo? E se isso acontecer, se essa condição for verificada como verdadeira, vai ser feita a soma ou a subtração de seus coeficientes. Lembra do que eu expliquei anteriormente, os coeficientes? Coeficientes são os números que ficam ao lado das letras. O número que multiplica a letra, certo? Aqui, x mais 3x é igual a 4x. Permanece o x com o mesmo grau de expoente, a mesma letra, e eu só somo seus coeficientes. Agora, por que 4? Eu somei os coeficientes 1 e 3. O 1 não colocamos ao lado do x por convenção, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, na hora de somar, 1 mais 3 igual a 4x. Lembre-se sempre, sempre tem denominador 1 embaixo dos números, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Sempre tem 1 do lado das incógnitas, porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Sempre tem 1 no expoente, quando os números não apresentam nenhum expoente. Sempre tem 1 no expoente, porque qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Não colocamos por convenção, porque os resultados vão ser eles mesmos, certo? Nesses casos. Sempre raciocine essa parte, para não acabar achando que isso aqui é x elevado a 0, entende? Isso aqui é x elevado a 1. Se for o caso, x elevado a 0, vai aparecer o 0. Mas se for 1, por convenção, não escrevemos. A gente já subentende que ele está ali. Agora, vamos continuar. Aqui embaixo, 6z elevado ao cubo menos 9z elevado ao cubo é igual a menos 3z elevado ao cubo. Agora, por que negativo? Por causa da questão dos números inteiros. Números de sinais diferentes, subtraído ao sinal do maior. Como 9z tem o menos e o 9z é o maior, o resultado vai ser negativo, certo? Se você quiser rever, você procura na internet ou lê no seu livro sobre isso. Mas o que é importante é o quê? Como eu disse, pega os coeficientes e faz a subtração. O z elevado ao cubo continua o mesmo no resultado, só o que vai diferenciar é o coeficiente desse resultado, que vai ser a subtração entre este aqui e esse. Certo? 6 menos 9. 6 menos 9 é igual a menos 3. Ficou claro? Para terminar, é um vídeo bem curto mesmo. É só para falar especificamente das 4 operações. Vamos falar de multiplicação e divisão. Caso os dois números estejam acompanhados da mesma incógnita ou variável, sempre lembrar, será feita a multiplicação e divisão dos coeficientes e das incógnitas ou variáveis, utilizando as propriedades da potenciação. Números de mesma base multiplicados, fazemos o quê? Somamos seus expoentes. Números de mesma base que estão feita uma divisão entre esses dois números de mesma base, você faz a subtração desses expoentes, certo? Como eu falei, se não está bem lembrado, você volta a alguns vídeos
para o de propriedades de potenciação que já foi feito, certo? Agora vamos passar para os exemplos, que é mais fácil de entender quando utilizamos exemplos. 5y vezes 3 elevado à quinta potência é igual a 15y elevado à sexta. Por quê? Começamos pelos coeficientes. 5 vezes 3, 15. Certo? Aqui, 15. E aqui, depois fazemos a multiplicação das incógnitas, segundo as propriedades da potenciação. Y elevado a 1, como eu falei, 1 não escrevemos por convenção, vezes o y elevado à quinta vai ser o quê? Y elevado a 5 mais 1, que vai ser igual a y elevado a 6. Entendeu? Primeiro o coeficiente, 5 vezes 3, 15. Depois as incógnitas, y vezes y elevado à quinta é igual a y elevado a 5 mais 1, y elevado a 6. Deu para compreender? Agora vamos para a divisão. 6x elevado à oitava dividido por 3x elevado à quinta. Lembrando, primeiro os coeficientes. 6 dividido por 3, 2. Aqui está o 2. X elevado a 8 dividido por x elevado a 5. Segundo a propriedade da potenciação, números de mesma base e estão sendo divididos, subtrai os expoentes. 8 menos 5, certo? X elevado a 8 dividido por x elevado a 5 é igual a x elevado a 8 menos 5, que fica x elevado à terceira, ou elevado ao cubo. Repassando, coeficiente 6 dividido por 3, 2. Incógnita, x elevado a 8 dividido por x elevado a 5 é igual a x ao cubo. Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo. Se você gostou, você pode dar o like para nós sabermos se foi satisfatório, se você conseguiu entender o assunto dessa vez. Lembrando, para fixar o assunto, você faz exercícios, procura na internet, ou até faz a lista de exercícios que já está disponibilizado no site da Mais Startup. Só é você procurar. E se você precisar de mais assuntos, você segue nossas redes sociais e aperta na postagem de plantão escolar e você pede o assunto que você tem interesse em aprofundar ou aprender, algo que não tenha entendido. Pode pedir vídeos e listas de exercícios. Lembrando, compartilhe essa iniciativa, compartilhe as redes sociais da Mais Startup, compartilhe o YouTube, peçam para eles visitarem nossas redes sociais e continue sempre estudando nesse momento tão difícil de quarentena, certo? Até mais.